Boa noite, igreja. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Antes de estar iniciando, gostaria de convidar a igreja a orarmos. Aqueles que quiserem, e por reverência à palavra do Senhor, quiserem se colocar de pé. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu nome. Senhor, glórias e graças te damos em reconhecimento de sua majestade e soberania. Nesse momento, Senhor, estamos entrando no mais íntimo da Tua presença. Fala conosco, Deus, fala com a Tua igreja, que eu seja apenas um instrumento para que a Tua palavra possa ser revelada à igreja, Senhor. Aqueles que precisam, aqueles que necessitam, Senhor, fala com cada um dos Teus filhos. Há pessoas que estão sedentas da Tua palavra, carecendo da Tua misericórdia. Alcança a todos. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podei vos assentar? Só me situar aqui. Bom, essa mensagem que eu vou trazer aqui é decorrente de uma live que nós fizemos há algum tempo atrás, abordando exatamente esse tema, que é o suicídio. E na época eu trouxe uma visão à luz da Bíblia e gostaria de compartilhar com os irmãos. Tenho ciência de que esse é um tema extremamente sensível, é um tema extremamente delicado, caro para muitas pessoas, muitas famílias que perderam entes queridos em decorrência de suicídio. Então é com muito temor e muito tremor que nesse momento eu piso nesse assunto tão delicado. E, inicialmente, eu gostaria de trazer uma definição acerca do que é propriamente o suicídio, antes que nós enveredássemos acerca do que a Bíblia nos revela sobre o suicídio. Inicialmente, consultando o dicionário Aurélio, nós verificamos que suicídio significa dar morte a si mesmo, matar-se. É uma definição bem simples, mas que é carregada de um sentido e de um significado muito profundo. Analisando a Bíblia, lendo as Escrituras, eu verifiquei que a Bíblia não fala de suicídio. Suicídio propriamente, não há uma menção na Bíblia de uma doutrina teológica acerca do suicídio. A Bíblia traz o relato de alguns casos de suicidas, pessoas que se suicidaram, pessoas que tiraram a própria vida. A Bíblia narra, mas sem trazer um juízo de valor propriamente específico sobre isso. Então, para que nós possamos entender o que a Bíblia nos revela acerca do suicídio, é preciso que façamos um exercício de exegese do texto bíblico um pouco mais qualificado, para que nós possamos extrair, já que a Bíblia não trata diretamente do assunto, do contexto bíblico, da sistemática da Bíblia, o que nós podemos extrair disso. Bom, inicialmente eu queria trazer para ilustrar a título de conhecimento, quais são os casos em que a Bíblia relata terem ocorrido suicídios. Quais são os suicidas que a Bíblia menciona? E nós temos no Antigo Testamento o suicídio de Abimeleque. Está lá em Juízes, no capítulo 9, versículos de 53 a 54. De maneira bem sintetizada, Abimeleque pediu para o escudeiro matar, porque depois de ser alvejado por uma pedra, ele não queria ser... o texto foi colocado ali. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque. Ele quebrou o crânio. Esse é o 53. 54. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Aí é meio que um suicídio quase que assistido, né? A Bíblia trata esse como um caso de suicídio, e ele se suicidou unicamente para não ser considerado morto pelas mãos de uma mulher, o que seria uma vergonha
para o pensamento do povo hebreu da época em que os fatos ocorreram. O segundo caso de suicídio tratado na Bíblia é o de Saul. 1 Samuel, capítulo 31, o versículo 4. Saul, diz assim o texto: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me trespassem, e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. É um caso de suicídio em que o rei Saul dá cabo da própria vida para que os filisteus não escarnecessem dele, para que ele não caísse na mão do exército inimigo, e sabe-se lá o que poderia acontecer, então ele prefere dar cabo da própria vida. E o curioso é que o outro caso de suicídio mencionado é o do escudeiro de Saul, também 1 Samuel, capítulo 31, só que no versículo 5, o versículo seguinte. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Provavelmente esse escudeiro pensou, né? O rei morreu, o que farão comigo? Então ele vai e também comete suicídio. Em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo de número 23, nós temos o suicídio de Aitofel. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, para a sua cidade. Pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aitofel se suicida aqui porque Absalão não segue um conselho que ele havia dado. É curioso que quando nós lemos o texto bíblico, o conselho dado por Aitofel era preciso. Naquele momento eles conseguiriam impor derrota aos homens de Davi. Só que Absalão não segue o conselho de Aitofel e por isso ele se suicida. Temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo de número 18, o suicídio de Zinri. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu. Zinri foi rei por 7 dias e vendo que o seu palácio, o seu reino estava sendo tomado, ele incendeia o reino e morre junto no incêndio. Esses são os suicídios que são relatados no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos apenas o suicídio de Judas. Mateus capítulo 27, versículo 5, e a complementação em Atos capítulo 1, versículo 18. Mateus 27, versículo 25 diz: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas se enforcou porque ele havia entregado Jesus. E num momento de remorso, ele lança no sinédrio as moedas de prata com as quais ele havia sido remunerado por ter entregue o Messias, vai e se suicida. Posteriormente, o local onde ele havia se enforcado, a corda se rompe, vemos isso lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 18, e o corpo dele se precipita e se abre. Há um caso de suicídio também relatado no Antigo Testamento, que é o de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículos de 29 a 30. Só que Sansão, os teólogos divergem um pouco acerca da natureza desse ato. Se foi um suicídio propriamente dito, se foi um ato heróico. Então, por questões de controvérsia teológica, eu deixo Sansão de fora dessa lista de suicidas, até porque o nome de Sansão consta da galeria dos heróis da fé, como nós vemos em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 32. Sansão é considerado um dos heróis da fé. E isso nos abre uma margem de pensamento, que é, se ele é um suicida, e muitos o consideram que o seja, por que o nome dele figura na galeria dos heróis da fé? Bom, é uma questão interessante, mas que foge um pouco da temática específica do suicídio. A questão que se coloca então é: o suicídio é pecado?
porque vemos pessoas que se suicidaram na Bíblia e tiveram tratamento. E vemos Sansão, que para muitos também cometeu suicídio e teve um tratamento totalmente diferente. A natureza desse ato, ela é pecaminosa. Sansão cometeu suicídio, mas o suicídio em si, ele é um pecado. Uma pista a Bíblia nos dá quando, na primeira carta que João escreve, a 1 de João, capítulo 3, o versículo 4, a segunda parte, diz que pecado é a transgressão da lei. Eu gosto de ilustrar com John Piper, que é um teólogo que eu admiro muito. John Piper diz que pecado é o que você faz quando o seu coração não é satisfeito com Deus. Porque se nós temos o coração satisfeito em Deus, certos atos nós não cometeremos. Por quê? Porque estamos preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Só que a nossa natureza é uma natureza caída. Desde o Gênesis, nós somos pessoas imperfeitas e caídas. Então o pecado, ele habita em nós. Então, em diversas ocasiões, a glória de Deus não é honrada por nós e nós cometemos pecados. No Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o 6º mandamento diz: não matarás. E o suicídio, do que se trata? É matar a si mesmo, é tirar a própria vida. Então, o suicídio se amolda perfeitamente ao que prescrito no Decálogo, quando diz que não matarás. Seja matar terceira pessoa, ou seja matar a si mesmo, é pecado. Mas eu acho que nenhum cristão, nenhum religioso, pensaria de forma diversa de que suicídio não é um pecado. A questão que se coloca, a principal, creio eu, indagação teológica que vem acerca do suicídio, é se quem se suicida vai para o inferno. E essa pergunta interessa muito, principalmente as famílias das pessoas que cometem suicídio, porque eu já vi familiares de pessoas que cometeram suicídio, como elas ficam aflitas, como elas ficam ansiosas. Por quê? Porque além da perda de um ente querido, além da perda de um parente, ainda tem que conviver com a dúvida se aquele ente querido que faleceu, que os deixou, está condenado ao inferno. Isso incomoda e isso angustia muito, principalmente as famílias daquelas pessoas que tiveram um ente querido que cometeu suicídio. E então, quando nós vamos para a leitura do texto bíblico, nós verificamos, principalmente através da leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela fé, é a fé que nos salva. Se nós somos salvos pela fé, uma pessoa que tem fé, que crê no Deus Altíssimo, que aceitou Jesus, será que ela, ao cometer suicídio, ela vai ser condenada à perdição eterna? Bom, em outras linhas, que o suicídio é um pecado, nós sabemos, mas ele é imperdoável. O texto bíblico diz que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus, capítulo 12, versículo de número 31. Mas quando nós vamos ler o texto que está lá em Mateus, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. De uma forma bem sintética, blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo as obras de Jesus. É dizer que os milagres que Jesus fez não vêm de Deus, mas vêm do maligno. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, de uma análise bem superficial. Mas a Bíblia diz que esse é o único pecado que é imperdoável. Bom, quando nós olhamos para o suicídio, o tipo do suicídio, a conduta de suicidar-se, e olhamos para a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós verificamos que
não se encaixa, não se amolda. O conceito de blasfêmia contra o Espírito Santo não abrange o suicídio. E isso então nos leva a concluir que o suicídio é pecado? Sim, mas não é um pecado imperdoável. Essa ideia de que o suicida vai para o inferno, ela permeia o imaginário popular. É muito forte na cultura popular a ideia de que aquele que comete suicídio vai para o inferno. Dizendo isso, eu não estou aqui incentivando ninguém a cometer suicídio. Suicídio é pecado, sim. E se você que se suicida não tem uma vida diante de Deus, você está condenado. Agora, se você tem uma vida aos pés do Senhor, é a misericórdia de Deus que vai dizer, eu não tenho como aferir e falar, não, você já está salvo, porque isso pertence à soberania do Senhor. O que eu tenho para revelar é que essa questão, essa ideia de suicídio, a pessoa que comete suicídio automaticamente ser encaminhada para o inferno, essa ideia é medieval. Na época da peste negra, e isso se situa mais ou menos entre 1346 a 1353, um período muito difícil da Idade Média, um período difícil da história da humanidade. Cerca de 1/3 da população mundial foi dizimada pela peste negra. As pessoas morriam como moscas morrem ao final do seu ciclo de vida. Houve um caos. E esse caos, isso ocasionou uma onda de suicídio. Porque além de as pessoas virem a falecer em decorrência da peste, familiares ficavam desprovidos dos seus entes queridos, pessoas ficavam sem a presença dos mantenedores do seu sustento. Então isso causou um caos, isso causou um desalento, um desânimo, e as pessoas se suicidavam. Naquela época, o povo não tinha acesso à Bíblia, como nós temos. Hoje é muito fácil, qualquer lugar a gente compra uma Bíblia, a gente consegue baixar a Bíblia pela internet, tem pessoas que têm 5, 6, 10 Bíblias em casa. O acesso à Sagrada Escritura, hoje, ele é muito facilitado. Mas você imagina naquela época, era dificílimo você ter acesso a uma Bíblia. Então, a igreja começou a ensinar que aquela pessoa que se suicidasse perderia a salvação. Isso nem tanto com um viés teológico, mas mais como uma questão de saúde pública, para evitar o suicídio. E, de fato, a história relata que esse argumento reduziu o número de suicídios. Só que isso se impregnou no imaginário popular. E essa ideia, ainda depois, quando nós passamos a ter acesso à Bíblia, em 1455, Gutenberg inventa a imprensa. Até então, a imprensa não existia. Livros, como nós temos, não existia. A imprensa foi inventada em 1455. E o curioso é que o primeiro livro impresso por Gutenberg foi exatamente a Bíblia. É só a partir do começo da disseminação e da distribuição da Bíblia enquanto livro, é que as pessoas começaram a ter acesso à Sagrada Escritura. Mas ainda assim, nem todos se propunham a examinar as Escrituras. Ainda hoje, esse é um mal que permeia a comunidade cristã de uma maneira geral. Temos acesso ao texto, mas não examinamos as Escrituras para poder extrair dele qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, somando essas circunstâncias de que a ideia de que o suicida vai direto para o inferno é uma ideia mais cultural do que bíblica, há uma margem razoável de segurança em que podemos afirmar que o suicídio não é um pecado imperdoável. O suicida não está condenado diretamente ao inferno. Não é aquele pecado assim, pecou, inferno. Até em filme a gente vê isso, né? É muito comum assistirmos em filme, principalmente em filmes católicos, que há um direcionamento católico a essa ideia de que o suicida, ele automaticamente vai para o inferno. Só que o fato de a pessoa cometer o suicídio, não significa que seja um pecado gravíssimo, que atenta contra a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém tire a sua própria vida. Bom, o suicídio, e posteriormente a psicóloga vai
tecer minúcias de forma mais completa e complexa do que eu venho falar aqui, mas de uma maneira geral, o suicídio, as causas que motivam o suicídio são depressão, desilusões, são traumas, são circunstâncias que abatem a nossa sanidade, abatem a nossa estabilidade, o nosso limite enquanto ser humanos. Nós temos uma linha muito tênue que separa sanidade e loucura. E esses tempos de pandemia, de isolamento social, isso tem revelado um número muito grande de pessoas que estão perdendo a sanidade. O isolamento imposto, principalmente a pessoas idosas, isso tem sido algo muito severo, a ponto de se questionar se o remédio que se dá para a contenção da Covid não seria amargo demais, de você evitar que a pessoa se contamine pela doença, mas provocar nela uma depressão tamanha que possa levá-la a óbito. Mas o curioso é que quando a Bíblia trata de pessoas que sofreram de depressão, nós verificamos que elas não chegaram a cometer suicídio, apesar de muitas delas terem pedido para morrer. Há alguns casos, o mais emblemático para mim, pelo menos, é o de Elias, aquele profeta cheio da presença do Senhor, que enfrenta 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, no Monte Carmelo. Ele os derrota, invocando a proteção do Deus Altíssimo. E o Senhor é com ele. O curioso é que depois disso, uma palavra lançada por uma mulher, Jezabel, faz com que ele caia em uma profunda depressão a ponto de pedir para morrer. Só que é interessante porque, na verdade, Elias não quer morrer. Porque se Elias quisesse realmente morrer, ele não precisava fugir. Era só ele ficar onde ele estava, que Jezabel tentaria matá-lo. Então a Bíblia, de uma certa forma, está nos dizendo que quem pede para morrer, às vezes não quer morrer de verdade. Ele quer socorro, quer ajuda, quer apoio. E lendo o primeiro livro dos reis, nós vemos a forma em que Deus trata de Elias e o restabelece, e depois ele volta e reassume o seu ministério de maneira poderosa. Já me encaminhando para o final, eu me deparei com uma pergunta que foi o tema colocado no anúncio, porque a nossa proposta era tratar o suicídio à luz da Bíblia e da psicologia. E, de uma forma sintética e sucinta, essa é a ideia que a Bíblia traz acerca do suicídio, que o suicídio é um pecado. Sim, que apesar de não haver uma doutrina teológica explícita acerca do suicídio, a Bíblia trata de suicidas, mas que não é um pecado que por si só levará uma pessoa que venha a cometê-lo a morrer, ao inferno, a danação eterna. Mas no anúncio, e vocês devem ter visto, tinha uma observação que dizia: como ajudar a si mesmo e aos outros da maneira que Cristo faria. E eu confesso aos irmãos que isso me intrigou, porque quando eu pensei nesse relato, eu trouxe de uma forma que expus até então, bem objetiva, acerca do que a Bíblia diz sobre os suicidas, o que a Bíblia diz acerca do pecado, e verificamos que o suicídio não é um pecado imperdoável. Mas como ajudar a si mesmo e aos outros da maneira que Cristo faria? Essa análise não responde essa indagação. A pessoa pode saber que há 7 casos relatados de suicídio na Bíblia. A pessoa pode saber que Sansão consta na galeria dos heróis da fé. A pessoa pode saber que o suicida não vai direto para o inferno. Mas isso não demove ninguém da ideia de cometer suicídio. E então eu fiquei intrigado pensando: como ajudar a si mesmo e aos outros da maneira que Cristo faria? E 2 textos me incomodaram, e eu quero compartilhar para, a partir da leitura desses textos, nós tentarmos extrair uma teologia, uma interpretação de como Cristo faria, porque nos evangelhos nós também não temos relato de Cristo tratando
desses casos especificamente, que nós vemos várias curas, milagres, Jesus ressuscitando mortos, mas como Cristo agiria assim? O primeiro texto que eu queria compartilhar com os irmãos está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 10. Eu vou fazer a leitura junto com a igreja. Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 10. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondendo-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Numa primeira leitura, esse texto parece que não tem nada a ver com o assunto tratado. Mas quando nós olhamos com olhos espirituais e tentamos trazer essa mensagem da nudez de Adão e de Eva aos olhos do Senhor para os nossos dias, nós podemos entender que a nudez que Adão escondeu do Senhor, a vergonha que ele tinha, é porque quando nós estamos nus, nós revelamos os nossos pudores mais íntimos. A nudez pode ser entendida como a nossa intimidade, os nossos pudores, os nossos segredos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, quem nós somos em essência. Nós não nos revelamos a qualquer pessoa. Nós guardamos os nossos pudores, os nossos sentimentos para nós mesmos. Nós escondemos das pessoas a nossa nudez. Mas o problema é que nós estamos enfrentando esse tipo de distanciamento dentro da nossa própria família. Hoje, a família não conversa mais, a família não interage mais, a família não se relaciona. O marido, ele não pode contar seus anseios para sua esposa, ele não pode contar para a esposa as coisas que o afligem, as coisas que incomodam a sua alma, as dores que ele tem, os anseios, os medos. Ele não pode contar, porque a esposa vai achar que ele é um fraco, a esposa vai achar que ele está sensível demais, ele tem que ser homem, e homem não tem isso, então ele se cala. A esposa não pode contar para o seu marido os seus anseios, as suas aflições, porque o marido vai pensar: mulher, deixa de ser chata, na cabeça dela, então ela se cala, ela não pode ser chata, não pode ser filhinha da mamãe. Os filhos não contam para os seus pais o que lhes aflige. Por quê? Porque eles não querem ser repreendidos, não querem ser corrigidos. Se eu contar isso para o meu pai, o que ele vai pensar de mim? Ele vai brigar comigo, ele vai me bater, ele vai me botar de castigo, vai me envergonhar perante os meus amigos. Os pais não contam para os seus filhos aquilo que os incomoda, aquilo que os machuca na alma. O que seus filhos vão pensar? Eu tenho que ser exemplo, eu não posso mostrar fraqueza diante do meu filho. Então, nós nos calamos em família, dentro dos nossos próprios lares. Nós nos calamos. E esses sentimentos, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, elas vão ficando guardadas dentro de nós mesmos. E aquilo vai se acumulando e criando ranço e machucando, mas você não fala. Você não se desnuda perante a sua própria família. Talvez pais que tiveram filhos que se suicidaram, se o pai dissesse: filho, eu te amo, fosse suficiente para que aquele jovem não tirasse a própria vida. Talvez, se um filho chegasse e dissesse: pai, eu te admiro, poxa, aquilo fosse suficiente para um pai numa situação de desespero, não tirasse a própria vida. Porque a família, ela é projeto de Deus. Foi o próprio Deus que instituiu a família. E o maligno, ele sabe disso. E ele ataca
a nossa família, ataca a nós dentro dos nossos lares. Esse ataque ele vem aqui, as setas, os dardos inflamados desferidos pelo maligno, na nossa mente, nos atingindo, nos bloqueando. Continuamente nós somos bombardeados pelo maligno, com intenções de dar cabo da própria vida, com intenções de ansiedade, de desespero, de desesperança, mas a gente não fala que está doendo, a gente não fala, a gente não tira a roupa nem nas nossas casas, nem para as nossas famílias. Cada um vai carregando a sua dor sozinho, cada um vai carregando a sua dor em si mesmo. E a maior dor de todas é a dor que nós sentimos. Por quê? Porque só nós sabemos como dói. É um exemplo bem tosco. Se eu der uma topada e perder a unha aqui, vai doer. Se alguém for atropelado e tiver as duas pernas quebradas, qual dor é maior? É a minha, porque eu não posso sentir a dor do outro, eu só posso sentir a minha. Então ela é a maior dor que existe, mas eu me calo, porque eu não posso me desnudar perante nem a minha própria família. Eu não posso compartilhar os meus afetos, os meus anseios, as minhas inseguranças. A sociedade exige que sejamos super-homens, que demos conta de todos os nossos compromissos. Mas e de todas as coisas que Jesus falou, de todas as coisas que Jesus fez, como é que ele trataria essa situação específica? E aí isso me remete a um outro texto. Para mim, essa resposta pode ser encontrada em João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque eu creio que a resposta às nossas indagações está aqui. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Pedro era aquele que estava ao lado de Jesus em todas as circunstâncias. E Pedro participa de eventos que nem todos os discípulos participaram. O Monte da Transfiguração, Pedro está com Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Lázaro, a filha de Jairo, desculpe, Pedro está com Jesus. Existem coisas que Jesus fez que alguns discípulos não estavam, mas Pedro sempre estava. E Pedro era aquele que dizia: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mas nós sabemos que quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro, entristecido na sua alma, chorou amargamente. Pedro deve ter tido um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento. Aquilo deve ter causado uma aflição gigantesca nele. E eu fico pensando, Pedro era aquele que puxou a espada para cortar a orelha do soldado, por amor a Jesus, mas ele foi capaz de abandonar Jesus. E num momento infeliz, de sofrimento, aquilo deve ter causado uma angústia muito grande. Isso me traz uma reflexão pensando assim: quantos de nós talvez não tenhamos passado por um arrependimento, não porque tenhamos causado o sofrimento de alguém, não, mas às vezes um parente nosso que
que cometeu suicídio, e aquilo causa uma dor tremenda na família. Pessoas que são levadas das nossas mãos de forma abrupta. Talvez passe pela nossa cabeça aquele pensamento de que eu gostaria de ter pelo menos 5 minutos a mais para dizer que amava essa pessoa. Uma segunda oportunidade para dizer o que eu não disse a minha vida inteira, o quanto aquela pessoa era importante para mim. A gente não tem essa segunda chance. Mas Pedro teve, porque Jesus ele é ressurreto ao terceiro dia. E ele vai, Pedro ficou tão amargurado que Pedro volta para a vida velha. E quando eles estão na praia, Jesus, ressurreto, vai a Pedro. E eles têm um encontro maravilhoso na praia. E por 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Em cada uma dessas vezes, Jesus está consertando cada uma das negações que Pedro tinha feito. Jesus ali está cuidando, ele está curando, ele está cicatrizando aquela aflição, aquela angústia, aquela depressão que estava na alma de Pedro. Pedro teve a oportunidade de ter sido curado pelo Mestre. Só que esse texto diz muito mais do que isso. Ele já diz muito, mas ele diz mais. Eu peço ao irmão que possa colocar pelo menos o 21, versículo 17. Isso. Por que eu estou dizendo que o texto diz mais? Porque quando nós vamos aos originais, não apenas a forma em que a Bíblia foi traduzida, quando nós vamos aos originais, e aqui eu quero fazer um pequeno parêntese, a língua portuguesa, ela trata algumas palavras, a mesma palavra ela é polissêmica, ou seja, tem vários significados. Por exemplo, eu digo que eu amo a minha esposa, mas eu amo meu pai. Eu amo pizza. Eu digo que amo, mas são amores diferentes. Mas só que nós não temos palavras para identificar de forma específica cada uma dessas situações de amor por nós retratada. Esse texto ele foi dito em hebraico, mas o Novo Testamento foi registrado em grego. E o idioma grego, ele tem palavras diferentes para registrar esses sentimentos. Então, quando nós vamos aos originais, por exemplo, nós vemos que há formas de amor, que para nós tudo é amor. Na Bíblia, ela tem uma variação. Por exemplo, o amor ágape é aquele amor de Deus, aquele amor perfeito, sublime. O amor filéu é o amor fraterno. Ele não é perfeito como o amor ágape, mas ele é um amor fraterno, familiar. Nós temos eros, que é o amor entre homem e mulher, que dá origem a várias palavras na língua portuguesa, erótico. Então nós temos palavras diferentes, com significados diferentes, específicas no texto, mas que quando são traduzidas, são retratadas da mesma forma, e às vezes a gente perde a essência. Se nós pegarmos e formos ler o texto da forma em que ele foi escrito, o diálogo, como Jesus teve com Pedro, nós vamos ver o que ele nos revela. Pode voltar até o 15, por favor? 21:15, isso. Eu vou fazer só a transliteração da palavra específica, como era no original. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais que esses outros? Jesus aqui pergunta: tu me agapau, quer dizer, você me ama de uma maneira perfeita? É isso que Jesus quer saber. Você me ama acima de todas as coisas? E Pedro responde, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Na verdade, disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu gosto de você. É como se vocês jovens, e uma menina jovem chegasse para o namorado, toda empolgada, e falasse assim: meu amor, você me ama para casar comigo? E o seu namorado respondesse: sim, eu gosto de você para ficarmos juntos. Dá para ver o desnível de expectativa? Só que Jesus insiste, no 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me agapau? Você me ama de maneira perfeita? E aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te filéu, tu sabes que eu gosto de você. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Até que da terceira vez, quando nós vamos ler, o texto diz diferente.
No 17 diz, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me filéu? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. O que isso significa? Jesus aqui mostrou para Pedro que ele havia entendido. Pedro, eu entendo você, eu sei que o que você pode fazer, o seu melhor, é imperfeito. Quando ele fala isso, quando ele pergunta se você me filéu, quer dizer, se você gosta de mim apenas, Jesus está dizendo para Pedro que ele entende e aceita Pedro do jeito que ele é, com as suas imperfeições, com os seus defeitos, com os seus rompantes. Jesus, ele aceita Pedro do jeito que ele é. E Pedro se entristece, porque Pedro, na verdade, queria amar a Jesus acima de todas as coisas. Ele queria ter um amor perfeito por Jesus. Ele queria ter um amor ágape, mas ele não consegue. Mas o bacana disso tudo é que Jesus sabe das nossas imperfeições. Jesus sabe das nossas limitações. E ele nos aceita como nós somos. Do jeito que nós somos. Ele nos ama. E se contenta, pelo menos de uma forma inicial, de ser amado por nós, da maneira em que nós podemos amá-lo. Nós entregarmos só aquilo que nós temos. Jesus sabe. E eu refleti e pensei, o que Jesus diria para alguém que está sofrendo de depressão nesse momento, que está com pensamento suicida nesse momento? O que Jesus diria para essa pessoa? Eu acho que se essa pessoa tivesse um encontro com Jesus na praia, assim como Pedro teve, primeiramente Jesus caminharia com ela, sem dizer nada. Caminhariam os dois, lado a lado, até que aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que está deprimida, aquela pessoa que está com pensamento suicida, até que ela tivesse condição de ela iniciar uma conversa, porque Jesus, ele não invade a nossa intimidade. E eu acho que quando ela expressasse a dor que ela tem na alma, Jesus diria para ela, eu sei, eu te entendo, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser rejeitado pelos seus, eu sei o que é ter um ente querido que morre, eu sei o que está te machucando, eu te entendo, e eu te amo, do jeito que você é. E eu acho que Jesus daria um abraço nessa pessoa, e eles terminariam aquele passeio de uma maneira sobrenatural. E essa pessoa, por ter sido compreendida, fosse demovida das ideias suicidas que ela tem. E eu gostaria de encerrar essa pequena ministração falando para você, agora não Jesus, o que Jesus diria, mas o que eu digo. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Existe uma pessoa que é Jesus e que te ama, do jeito que você é, do jeito que você está, com as suas imperfeições, com as suas dúvidas, com as suas angústias, com seus questionamentos. Ainda que o mundo inteiro não te entenda, Jesus te entende. Jesus, só Jesus. Gente, a vida, ela é curta demais para ser pequena. Eu convido e conclamo que nós possamos dar a oportunidade de conhecer esse Cristo maravilhoso, a esse Jesus, porque conhecendo Jesus, nós experimentaremos novidade de vida, e isso é transformação suficiente para demover qualquer ideia. Morrer não é a solução, suicídio não é a solução é Jesus no nosso coração. Se precisarmos de ajuda, temos a Cristo, temos a igreja que Cristo deixou, existem profissionais
psicólogos, psiquiatras, pessoas preparadas para nos ouvir nos nossos anseios no mais íntimo da nossa alma. Que possamos nessa noite refletir e ter a consciência de que Jesus nos ama, a mim e a cada um de vocês. Amém? Essa era a mensagem que eu queria trazer. Devolvo ao apresentador.